Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico apresentado aqui na nossa escola dominical, que é sobre espiritualidade bíblica, né? Nós estamos falando sobre esse tema já há algum tempo. Nos estudos passados nós falamos sobre Deus, né? Como Deus realmente é o centro de todas as coisas. E nesse estudo de hoje nós vamos trazer a importância da pessoa de Jesus Cristo para a nossa espiritualidade, né? O nosso título é Espiritualidade Bíblica, o modelo perfeito, Jesus Cristo. Amém. Então, quando nós pensamos no modelo, em alguém para nós nos espelharmos, eu vejo que Jesus em carne, ele é a melhor tradução de Deus para nós. Sim, né? Nós vimos aqui nas semanas passadas falando de Deus, e Deus procura falar conosco através de sonhos, visões, da sarça ardente, ele enviou profetas, né? Mas a forma que Deus se manifestou de uma forma mais clara para nós foi na figura de Jesus. Não apenas na pessoa em si, mas pelo seu modelo de caráter, né? Então, quando nós pensamos em alcançar, através da espiritualidade bíblica, uma maturidade cristã, o nosso referencial é Jesus, né? Aquilo que ele falou e aquilo que ele fez. Porque em Jesus falar e fazer são coincidentes. Nós não somos assim. Às vezes nós falamos uma coisa e fazemos outra. Mas em Jesus o falar e fazer, como está lá em Atos capítulo 1, versículo 1, né? Como Lucas bem expressa, Jesus falou e fez, como se fossem sinônimos, né? Então, eu vejo, pastor, que nós estamos aqui, através desses estudos, saindo da familiaridade e indo para a intimidade. Esse é o nosso propósito. Porque todo mundo aqui já ouviu falar de Jesus, já ouviu falar de Deus, do Espírito Santo, né? Mas nós precisamos aqui, então, conhecer um pouco mais e utilizando a Bíblia, né, pastor? Hoje as pessoas estão usando muito como fonte de informação o Facebook, o TikTok, o YouTube, né? Essas fontes, elas vêm com muita coisa boa, mas com muito lixo também. E onde nós temos realmente uma fonte segura é a palavra de Deus. Então vamos procurar hoje, né, conhecer um pouco mais do modelo perfeito que é Jesus, com uma base bíblica, né? Sempre lembrando que Jesus, ele faz parte da Trindade, né? Nós temos o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eu selecionei aqui uma passagem, pastor. Na verdade, na Bíblia nós não temos explícita a palavra Trindade, né? Mas em muitas ocasiões ela vai aparecer para nós, né? E lá no batismo de Jesus, isso está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre eles. Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Né? E é interessante que quando Jesus está terminando seu ministério aqui na terra, né, ele diz para os discípulos nas suas instruções, né, ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Quer dizer, aquilo que ele passou. Né? Então eu acho essa passagem bacana, por quê? Né? Porque fala em Espírito de Deus, né, que é o Espírito Santo, fala em Filho amado, que é Jesus. Quem está falando, quem está apresentando é o Deus Pai. Então essa é uma passagem onde os três estão juntos. E Jesus, né, quer que nós batizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando continuidade a esse processo. Não é, pastor? Sim, com certeza, né? Essa palavra trino, triuno, né, trindade, ela vem da palavra latina trinas, trinitas, que significa realmente três. Mas assim, um que é três, né? Numa só essência. Isso. Um exemplo, né, professor, que a gente procura, é bem simples assim, e não é muito bem adequado teologicamente, né, mas para que os irmãos possam entender, nós podemos usar essa expressão assim, né? Na verdade, nós experienciamos ou experimentamos a presença de Deus de um jeito, de Jesus de um jeito e também do Espírito Santo de um jeito, né? Diferenciado, mas ele é um só. Seria o exemplo, né, professor? Seria assim: o senhor, então o senhor é casado, né? Então o senhor tem uma esposa. Sou marido. Então é um marido, é pai e é filho, né? Isso. O senhor tem do seu pai vivo, né? Então são três papéis diferentes exercidos, mas o senhor é um só, né? E vamos dizer assim, a sua esposa, a Rose, né? Isso. Ela se relaciona com o senhor de uma maneira, o Alberto, o filho lá, se relaciona também como filho,
E o Pai é Aparecido. O Pai, né, o Senhor Aparecido, ele se relaciona de uma outra maneira. Mas eu sou um só, eu sou o mesmo. Mas você é o mesmo. Exatamente. Mas interage de uma forma diferente em cada situação. Isso. E é isso, Deus, ele é um. Ele é um, exatamente. E ele interage, né? Então, tudo aquilo que Deus não pôde mostrar lá no Antigo Testamento, ele se revela na pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus, depois, nos traz a presença, né, do Espírito Santo. Nós podemos até dizer, né, professor, seria assim, no Antigo Testamento é Deus sobre nós, no Novo Testamento é Jesus conosco, e agora é Deus em nós, através do Espírito Santo. Isso, né? Exatamente. Pastor, até não está aqui no nosso programa, mas eu me lembrei aqui de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz lá, né, no princípio criou Deus, né? Essa palavra lá, no original, é Elohim, né? Sim. E o Elohim, quer dizer, eu vejo assim, o Elohim aqui é no plural, é quase que Deus a tradução, né? Mas é uma unidade. Eu vejo assim, é como se fosse a Bíblia, aqui eu tenho 66 livros. Certo. Aí quando eu falo Bíblias, que no grego lá são livros, né, no plural, né? Eu penso o quê? Eu penso num único livro, né? Então eu vejo assim, você tem a forma como Deus se aparece. O Deus é único, ele está em 3. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho um único livro, mas dentro dele eu tenho 66 livros, né? Certo. Então, Deus, ele é triuno, né? E hoje nós vamos então, mas veja, quando nós falamos em Jesus como modelo, né, para nós, aí é o Cristo carne, né? Hoje Jesus já está numa outra condição, ele já ressuscitou e retornou ao Pai, né? Sim. Mas o Cristo carne, ao conviver com nós, ele nos ensinou muitas coisas, né? Certo. Mas nós estamos aqui não apenas para conhecê-lo, mas procurar aplicar e ficar parecido com o modelo, porque Paulo, né, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, desculpa, no capítulo 3, versículo 3, ele se refere a nós como cartas vivas, né? Ou seja, nós devemos nos tornar tão parecidos com o modelo, né, que seríamos, então, cartas vivas de Cristo. Ele diz assim, né, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne e do coração. Então, esse Cristo modelo, né, nós temos que nos apropriar dele, e um dos caminhos é o quê? Conhecendo o Cristo que está na Bíblia. Né? A nossa espiritualidade, ela é bíblica, passa por conhecer o Cristo da Bíblia. Porque se você, como comentou, né, se a gente pega pela internet aí, tem umas ideias, né, do Cristo cósmico, o Cristo, sabe? Tem várias expressões do que seria o Cristo. Mas o Cristo que nós estamos falando é o Cristo bíblico revelado pela palavra. E o nosso objetivo é seguirmos os passos de Jesus para que possamos ter plena comunhão com Ele e na própria oração sacerdotal, né, professor? Para que todos sejamos um em Cristo, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com a Trindade excelsa. Isso. Né? Então nós estamos falando aqui de quem? Né? Como está lá em João 1,14, estamos falando aqui do quê? Do verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então lá em Gênesis 1 diz, né, que no princípio, né, Deus criou os céus e a terra. Para Elohim já está implícito a Trindade, mas quando a gente chega então no Evangelho de João, isso fica muito mais claro para nós. O Evangelho de João já começa assim, né? No princípio era o verbo, né? E lá no 14 ele vai dizer assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, é aquilo que a gente comentou, né? Lá no Antigo Testamento, por exemplo, numa aula passada nós comentamos, Moisés queria conhecer o nome de Deus. Isso. E aí então o Senhor falou, eu sou o que sou. Mas em Cristo Jesus o nome do Pai é revelado. E agora nós vemos aqui, Moisés queria ver a glória do Senhor, nos diz lá no livro de Êxodo, no capítulo 33. E Deus só deu um vislumbre dessa glória. Exatamente. Agora, Jesus, ele nos traz essa glória, a glória do Pai revelada. Né? A glória do Pai revelada para nós. Né? Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Né? Aqui, de glória em glória, entenda assim, etapa por etapa. É a santificação, né, pastor, que ele está falando aqui. Isso, né? que é a dinâmica da santificação.
por isso até naquele texto, né, de Oséias, que comentamos da vez passada, conheçamos Oséias 6:3. e prossigamos em conhecer o Senhor, né? E esse espelho aqui, alguns intérpretes, alguns estudos falam, é o próprio Senhor. Isso. Eu olho para a imagem do Senhor para que eu possa chegar a ser, né, a estatura de varão perfeito, né? Então a espiritualidade bíblica envolve, né, conhecer a Jesus. Através de Jesus, então, nós podemos, né, caminhar pela trilha da santificação, Sim. que é de glória em glória, de etapa em etapa. E também há uma outra forma, né, aqui de nós desenvolvermos esse processo. Isso está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, e assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Né? Então somos convidados a nos santificarmos, e aqui ele usa a expressão crescei na graça. Né? Isso, crescer, essa graça é entendendo a própria bondade e amor de Deus, né? Então nós vamos crescendo, porque a gente não consegue realmente definir ou dar um fim a essa grandiosidade de Deus, né? Em resumo, né, ser semelhante a Cristo é o propósito da nossa espiritualidade. Isso está lá em Filipenses. Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Ou seja, eu começo a sentir e a pensar como se fosse inteiramente de Cristo. Aqui seria assim, a mesma disposição, né? Isso. Então Jesus Cristo, ele se humilhou, veio a este mundo, se torna o Salvador, para nos elevar até aos céus, enfim, né? Então, o modelo genuíno de espiritualidade bíblica, professor, passa por Jesus Cristo, né? Por quê? Porque a gente já comentou, né? Existem outros tipos de espiritualidade que não passa pela pessoa de Jesus, né? Esse imitar Jesus, ser semelhante a Ele também, exige também da nossa parte algum sacrifício, algum empenho, né? Porque Jesus, ele vai dizer assim, lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Né? Isso, então eu tenho que procurar aprender de Jesus. E aqui a expressão grega, professor, é mantano, né? Que é assim, aprender pelo uso. Isso. Não é aprender apenas de uma maneira intelectual, não. Na prática, no dia a dia, tendo essa mesma disposição do coração de Jesus, de amor, de perdão, de busca por Deus, que vai nos levar à oração, vai nos levar à palavra, enfim, vai nos levar a tudo aquilo que for necessário para que nós tenhamos uma profunda comunhão com o Pai Celestial. É interessante que alguém que viveu assim uma vida semelhante à de Jesus, né, relativamente próximo, que fez muitos sacrifícios, foi o apóstolo Paulo, né, após sua conversão. Né, e ele nos faz um desafio aqui, né, dentro dessa linha de pensamento. Né. Ele nos exorta a sermos imitadores de Cristo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quer dizer, ele não fala assim, sede igual a Cristo como eu sou igual a Cristo. Ele fala imitador, né? Quer dizer, eu vejo assim, a nossa distância de Jesus é tão grande que ser imitador já é quase um atrevimento, né, pastor? Sim, falar isso é igual a ele, aqui, pelo menos nessa vida, não vai dar, né? Mas esse é o desafio. Dia após dia, nós vamos crescendo nessa graça, crescendo nesse conhecimento. Então, é aí que nós temos que olhar, né, professor? Da perspectiva humana, nós não conseguimos alcançar. Por isso, Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, através dele, nós vamos adquirindo, paulatinamente, esta qualidade de vida, a vida sobrenatural, a vida abundante. Né? Ao lermos a Bíblia, nós aprendemos sobre o caráter de Cristo. Então, entender a Cristo, quer dizer, se nós queremos seguir o modelo, nós temos que conhecer o modelo. E esse modelo, ele tem um caráter, né, pastor? E isso se manifesta, por exemplo, lá em João capítulo 3, versículo 34, nós vemos uma das características desse caráter de Jesus, que é o amor. Sim, né? sim. Lá em João 13, 34, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse pastor, assim, uma dos pedidos de Jesus que é difícil de nós cumprirmos, né? Porque você amar alguém como Jesus amou a nós, né? Ele está dizendo que você vai precisar dar a vida pelo próximo. Então, realmente, é algo muito grande, né, pastor? Então, mas aí que entra, né? Nós olhamos para o espelho, que é Cristo, né?
e Ele vai nos capacitando. Então, nós somos capacitados pela graça. Por nós mesmos, né, não podemos. Por isso que Paulo usa uma expressão, professor, assim, que nós sou o que sou pela graça de Deus. Amém, Né? amém. Então, Jesus é um modelo de amor para nós, e ele também é um modelo de servir. Né? E ele vai dizer assim lá em Mateus capítulo 20, versículo 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Né? Então, a vida cristã e essa espiritualidade bíblica, professor, é uma vida de trabalho, é uma vida de proclamarmos o reino de Deus, né? Nós não estamos aqui para ser consumidores de palavra, de sermões, de cânticos, né? Não, nós estamos aqui para expressar o Cristo ressurreto e no dia a dia demonstrarmos através da proclamação, do servir, do ser uma nova criatura, de que Ele é realmente o Senhor de todas as coisas. Né? Ser imitador de Cristo significa também fazer aquilo que Ele fazia. E uma marca de Jesus é fazer a vontade do Pai. Eu peguei apenas um versículo, são muitos que falam disso. Sim. Em João capítulo 4, versículo 34, né? Nós temos: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que declaração, não é, pastor? Sim, e nesse fazer a vontade do Pai, né, ele usa a expressão que é como se fosse um alimento. Então, fazer a vontade do Pai o alimentava, o motivava, o fortalecia, dava a ele um propósito, dava a ele realmente um sentido para a vida e para o viver. E se nós encontrarmos e procurarmos fazer a vontade do Pai, nós vamos ter tudo isso, professor. E Jesus realmente é o modelo perfeito, né? Porque lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, nós vamos ter assim, né? Na porção final desse versículo: em tudo foi tentado, mas sem pecado, né? E nós ficamos indesculpáveis, né, pastor? Podia falar: Jesus, vem aqui ver como a coisa é difícil aqui. Quer dizer, nós não temos esse argumento, ele quebrou esse argumento. Sim, ele esteve aqui, viveu entre nós, né? E ele viveu sem pecado, mesmo sendo tentado. Né? Então, essa é mais algo então que nós temos aqui dentro desse modelo. Né? Bom, Jesus também, eu vejo assim, pastor, ele representa o caminho para nós entendermos o projeto de Deus. Então, Deus tem um projeto, está aqui na Bíblia, né? Mas esse projeto, ele se manifesta na figura de Jesus. E alguns textos bíblicos, eles são textos que eu vejo que são culminantes. Eles encerram um grande conjunto de verdades. Né? Então, em Hebreus capítulo 1, nos versículos 1 e 2, ele vai falar sobre isso. Ele diz assim, né? Começa assim o livro de Hebreus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, aí eu lembro da sarça ardente que nós falamos, né? E de muitas maneiras, me lembro dos profetas também, né? Aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Né? Então, hoje o falar de Deus passa pela pessoa de Jesus. Isto. Então, eu não posso... até tem um autor, nós já comentamos sobre isso, né? Se eu for a Deus direto, ele aponta para Jesus, porque Jesus é o caminho. Se eu for ao Espírito Santo, ele me aponta a Jesus, porque ele me guia a toda a verdade. Embora a gente falou, não é, que Deus é um só, mas a expressão de Deus, né? Então a expressão de salvação, a expressão de amor, passa pela pessoa de Jesus. Então nós não podemos fazer de uma outra maneira, porque nenhuma outra espiritualidade que não passar por Jesus é a espiritualidade genuína. Né? Em Jesus nós aprendemos também a obediência. Jesus é um modelo de obediência. Temos aqui uma passagem que eu selecionei, pastor, está em Filipenses, Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8, né? Diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Sim, então essa obediência vem porque a vontade do Pai é feita no céu, assim, na terra, assim como é feita no céu. Se for possível, passa de mim o cálice, mas se não for possível, faça-se a tua vontade, né?
Em Jesus, pastor, nós temos muitos chamados também, né? E um deles, então, eu vejo assim, é o padrão de oração estabelecido por Certo. Jesus, né? Quer dizer, Aham. nós somos chamados. A própria oração do Pai Nosso é uma trilha, né? Uma caminhada de Certo. como nós nos relacionamos com o nosso Pai que está no céu. Aham. Né? Então, eu acho que não vamos falar da oração do Pai Nosso aqui, isso daria até um estudo, né, Certo. pastor? Mas nós somos chamados, então, a seguirmos o modelo de oração de Jesus, somos chamados também, né, a sermos semelhantes a Cristo, porque esse é o quê? É um propósito de Deus para a minha vida, para a sua Certo. e de todos nós. Né? Então Deus trabalha ativamente, né, para nos tornar semelhantes a Cristo. Isso é expresso na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29. Lá está escrito: agora sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, Deus, lá antes da criação do mundo, nos predestinou a sermos semelhantes. Na verdade, esse plano estava lá já em Adão e Eva, né, pastor? Mas Sim. o homem, pelo pecado, ele desfigurou esta imagem. Então, Jesus nos traz de volta a esta imagem, né, para nós retornarmos a ter aquela imagem que tínhamos quando o Pai criou os nossos primeiros Não, antepassados. com certeza, né, professor? Então, o que nós temos aqui, né, até eu coloco, o projeto de Deus era esse, né, e infelizmente muitos rejeitam, não é, o projeto de Deus, né? Bom, quando nós vamos aqui imitar a Jesus e ser semelhante a Ele também, é importante lembrar que isso não é algo transitório, é Certo. para a eternidade. Quer dizer, esse processo de nos tornarmos semelhante a Cristo, ele começa quando você tem a experiência com Deus e começa a Certo. caminhada da santificação, né, alcançando a maturidade cristã, que é ser semelhante a Cristo. Sim. Mas a própria palavra diz que isso aqui não é algo transitório, não é só para esta vida. Em 1 Sim. João, capítulo 3, versículo 2, nós lemos: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Isso, porque Deus já começou boa obra em nós e Ele é fiel para completar. Então, a completude dessa obra vai ser quando nós estivermos lá com Cristo e seremos semelhantes a Ele. Assim como Ele é, nós também seremos na eternidade, né? Então, eu vejo que isso é uma coisa maravilhosa, pastor. Quer dizer, não é uma coisa transitória, né? Não é um quebra-galho, é Certo. um processo Uhum. que vai ser intensificado quando nós estivermos na presença dele. Então, Sim. isso tudo nos leva a concluir, então, o quê? Né? Que ser como Cristo deve ser o nosso propósito. É a conclusão que nós chegamos, né, pastor? E aí, pastor, há uma passagem em 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 21 a 23, que vale a pena ser lida aqui, porque ele vai dizer assim lá, né? Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pisaduras, o qual não cometeu pecado, nem sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àqueles mas entregou-se àquele que julga justamente. Então, esse é o nosso modelo, né? Quer dizer, isso também envolve o que? Passar por provações. Jesus passou por muitas Sim. provações, né? Mas ele deixou tudo nas mãos daquele que é o justo juiz. E a ideia aqui, né, professor, parece até antigamente a gente tinha uma brincadeira, né, que era assim, a gente andava na terra, assim, descalço, e depois o outro tinha que colocar os pés, né, na mesma pegada, e muitas vezes nós tínhamos que dar uma esticadinha Isso, ou verdade. encurtar um pouco o nosso passo para podermos andar dentro daquele passo. Então, Jesus nos deixou a trilha, os seus passos. Sim. Então nós temos que estar observando isso e andarmos conforme ele andou. Tá? Sim. E na questão do pecado, né, professor, nós entendemos assim, que o cristão ele não vive na prática do pecado. Sim. Embora ele esteja sujeito ao pecado, mas ele não pode viver na prática do pecado. É isso. Né? Bom, pastor, já caminhando dentro de uma linha de conhecer mais a Jesus, né, eu chego à conclusão, então, que o nosso objetivo realmente é alcançarmos a semelhança dele. E aí entra um instrumento que é muito importante, que está até no nosso curso que estamos tendo aqui pela manhã também, aos domingos presencial aqui na igreja, né, que trata dos dons espirituais. Né? Então, sim, eu vejo também CDV, né? Exatamente. Né? Então, conhecer a Jesus passa pela Bíblia, né, e passa também pelo quê?
pelos dons espirituais, né? Isso lá em Efésios, capítulo 4, nos versículos de 11 a 15, né? Nós lemos assim, então, né? E ele deu uns para apóstolos, outros como profetas, outros evangelistas, pastores e doutores, para o aperfeiçoamento dos santos, no exercício do ministério e edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homens feitos na altura da estatura perfeita de Cristo, de modo que não sejamos mais como crianças agitadas e levadas aqui e ali por todos os ventos de doutrina. Aqui, pastor, entra a questão, né? Conhecendo Cristo, nos tornando semelhante ao modelo perfeito, nós ficamos tão bons quanto ele. Eu me lembro que Jesus lá, né, muitas vezes os fariseus falavam, né, retrucavam, e ele já tinha pronto uma resposta, certo, e nos trazia um ensinamento também. Então eu entendo assim que, à medida que vamos alcançando a semelhança de Cristo, vamos nos tornando mais maduros. E essa maturidade, então, faz com que nós, assim, não nos deixemos levar, porque até no início nós falávamos lá que tem o TikTok, tem o YouTube, tem o Facebook, né? Então hoje nós recebemos uma montanha de informações, né? Então, o que fazer diante de todas essas informações que nos chegam? Primeiro, não priorizem ela, priorizem o quê? A palavra de Deus, né? Então eu vejo assim, qualquer doutrina, qualquer ensinamento que você vê que esteja fora da Bíblia, use a Bíblia como filtro. A pergunta passa pela Bíblia, né? Como que Jesus faria diante dessa situação? É um caminho também, né, pastor? O que Jesus faria, né, se ele vivenciasse essa situação? Se nós conhecemos a Jesus, nós temos uma intimidade com ele, adquirida através da oração, através da leitura bíblica, através da meditação, nós com certeza estaremos aptos para fazer o discernimento e saber aquilo que é o melhor para nós, porque o melhor para nós é sempre a vontade de Deus. Então, a importância, né, professor, da gente colocar esse estudo para nós conhecermos mais de Jesus Cristo, porque assim, a partir do momento que nós cremos em Jesus, conhecemos Jesus, nós vamos desenvolvendo uma cosmovisão bíblica. Sim. É uma palavra que significa assim, nós vamos ver as coisas na perspectiva da Bíblia. Ah, mas o mundo está assim, as coisas estão acontecendo assim. Não, nós olhamos para a palavra, né? E através da palavra, então nós conseguimos nos relacionar neste mundo sem entrarmos num sistema maligno, tá? Então, seguir os passos de Jesus é importante. E essa expressão que o senhor colocou, maturidade. A genuína espiritualidade, professor, gera em nós esta maturidade para nós não sermos como estas crianças, né, que correm para um lado, correm para o outro. Quer dizer, como os atenienses que tem lá no livro de Atos, que eles gostavam das novidades, né? Então, a genuína espiritualidade não vai nos permitir nos encantarmos com essas novidades, porque existem muitas novidades teológicas, vamos dizer assim, que não procedem com os ensinamentos da palavra, né? Eu estou me lembrando aqui, eu conheci uma pessoa muito, muito querida, mas imaturo na fé. E ele vivia mudando de igreja. Até quando eu encontrava com ele, ele falava assim: em que igreja você está agora? Né? Quer dizer, ele estava assim, quer dizer, ele não se acertava, né? Nós estávamos com doutrina, com igreja. Quer dizer, eu acho que a dificuldade, quer dizer, o problema não está nas igrejas que ele frequentava, está na falta de maturidade dele. Por isso que Paulo, apropriadamente aqui, ele usou a expressão crianças, né? E algumas vezes a expressão é um barco, né, agitado pelo vento sem um comando, né? Também é a forma que se expressa essa situação. Então, o que nós aprendemos aqui, então, né, que nós devemos ter um padrão de espiritualidade que nos leve à maturidade cristã, que significa sermos semelhantes a Cristo, não na aparência dele, né? Sei lá como Jesus era, né? Talvez ele era um típico judeu, né? Mas no caráter, né, como nós falamos aqui, ou seja, né, na maneira de pensar, na maneira de agir, né? E eu estava pensando, pastor, assim, quer dizer, Jesus ele tem umas coisas que às vezes até parece esquisito para a gente, mas não é. Tem uma passagem lá em João 6, né, que é quando ele faz a multiplicação dos pães, e o pessoal quer fazer ele de rei, né? Certo. E aí ele some, né? Ele corre para o Pai para orar, né? Sim, e aí eu fiquei pensando, poxa, como eu sou diferente de Jesus, quando as coisas estão indo bem, eu até esqueço de Deus, Jesus, que a coisa está indo bem. Ele faz exatamente naquele momento que estava no pico do Ibope, né? Podia até se tornar o rei dos judeus se quisesse, né? Até pelas condições humanas.
ele simplesmente corre para o pai. Por quê? Porque ele sabia, olha, não é, quer dizer, aquilo na verdade está fora do plano dele, fora da vontade do pai. Então, às vezes, Jesus parece estar esquisito para nós, porque nós ainda não entendemos a mente dele, né? Então, Sim. aprendemos com Jesus naquele episódio que naquele momento que tudo vai bem, é a hora que você tem que orar. E não na hora que tudo vai mal, como nós fazemos, né, pastor? Uhum. Então, nós aprendemos isso, então, né? Então, o nosso objetivo é alcançarmos esta maturidade. Temos uma passagem aqui também em Hebreus, que vale a pena citar. Hebreus capítulo 5, versículos 13 a 14, diz assim, né? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Já melhorou, lá era criança, agora é Sim, menino, né, pastor? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal, né? Então, através dessa maturidade, nós aprendemos o que é distinguir. Eu estava até me lembrando, pastor, uma vez uma pessoa mostrou uma nota de $1 e era o Mickey Mouse lá. Eu não tenho muita intimidade com nota de Sim. dólar, né? Mas, quer dizer, de longe já bateu, opa, esse aí não é uma nota, Não é verdadeiro, não é verdadeira, né? Então, quer dizer, você da mesma forma que você aprende, né, que uma nota de $1 com Mickey Mouse não é verdadeira, também, à medida que você começa a adquirir familiaridade, intimidade, conhecimento da palavra de Deus, né, Sim. na primeira vírgula você já percebe que está fora. Alguma coisa não Alguma está coisa batendo, não né? está batendo. Mas, pastor, já concluindo, né, nós falamos muito de Jesus aqui, Uhum. mas a verdade, a triste verdade é que ele já não está mais entre nós como pessoa. Aquele Jesus que estava aqui, que às vezes estava lá na mesa comendo pão com os seus discípulos, às vezes até lá na casa do Nicodemos e de outros personagens bíblicos, quem sabe lá até com os fariseus. Então aquele Jesus entre nós literalmente não está mais, porque ele ressuscitou e voltou ao Pai, né? Sim. Então, quer dizer, nós vamos ter que ter uma continuidade aqui. E a continuidade é o Consolador. Ele falou, olha, eu vou, Mas eu vou enviar o o Consolador. Consolador, né, pastor? Então, nessa caminhada nós vimos nos domingos passados o Pai. Hoje nós falamos um pouco do Filho, o modelo que ele representa para nós. E nessa caminhada, então, para fechar a Trindade, no próximo domingo nós abordaremos, então, o terceiro elemento da Trindade, que é o Consolador, aquele que Jesus estava conosco. Agora, esse está em nós, habitando em nós. O Brasil deveria estar habitando em nós, que é o Espírito Santo. Com certeza. E para nós, né, fecharmos aqui, tem um livro, né, de um autor, professor, que ele era um ateu e ele começou a pesquisar sobre Jesus. O Jesus bíblico, o Jesus histórico. E aí, então, ele transformado, ele se converte, vamos usar essa expressão, e ele escreveu um livro mais do que um carpinteiro. Né? Sim. Então nós temos que conhecer Jesus Cristo. Ele não é apenas um mestre, ele não é apenas um bom professor, ele não é um homem somente de ética e moral elevada, mas ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor, ele é o Salvador. Que nós possamos conhecer muito mais de Cristo Amém. a cada dia. Amém. Amém.